Olá, meus amados irmãos, bom dia, graça e paz. Privilégio estar mais uma vez aqui para compartilhar da palavra de Deus com vocês neste dia. Meu nome é Nilson Lacerda, sou pastor de evangelismo e missões da Igreja Batista Monte Oreb, em São Paulo, capital. Neste dia eu quero ler com os amados irmãos e amigos a palavra de Deus que se encontra em Tiago, capítulo 4, dos versos 13 até o verso 17, que nos diz assim: Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Eu quero pensar neste dia com vocês sobre um tema: se Deus quiser. Se Deus quiser. Quais eram os seus planos no início deste ano? Talvez você fez muitos planos, uma viagem, uma comemoração do seu aniversário, o casamento marcado e tantas ou tantos outros compromissos que foram adiados. Na minha infância, toda vez que eu falava que ia fazer alguma coisa, a minha avó sempre me dizia: se Deus quiser, você vai fazer. Somente se Deus quiser, você vai conseguir fazer. E é exatamente isso, se Deus quiser, que eu quero pensar neste dia com você. No verso 13 que nós lemos: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Lá em Provérbios capítulo 27, verso 1 nos diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Quantos planos nós fazemos? Mas a palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos gloriar no dia de amanhã, porque nós nem sabemos se chegaremos amanhã. Então, temos que deixar aos cuidados do Senhor, para que Ele então tome conta do hoje, do amanhã e do futuro, porque o passado já ficou. Então agora é viver o hoje e o futuro na presença de Deus. Lá em Lucas capítulo 12, verso 18, nos diz assim: e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. A parábola daquele homem que plantou, colheu muito e não sabia o que fazer. E alguns versos mais abaixo de Lucas capítulo 12 vai nos dizer o seguinte: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Nós planejamos, mas o resultado é com Deus. No verso 14 que eu li, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Jó capítulo 7, verso 7 nos diz assim: lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Porque, a continuação do verso 14, que é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Vai embora, passou. O que nós temos feito? Neste tempo chamado hoje, o que é que nós temos feito? O Salmo 102, verso 3 diz assim: porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. É exatamente isso. Às vezes nós acordamos e está aquele nevoeiro só.
não enxergamos nada. Aí o sol vem e aquele nevoeiro vai embora. Assim é a nossa vida. Tiago, ele repreendeu aqueles que estavam desconsiderando de modo arrogante a soberania divina ao viver a vida e fazer planos para o futuro sem levar em consideração a providência divina. Então Tiago, ele repreendeu. E nós devemos hoje levar também em consideração que os nossos planos, eles têm que estar alicerçados na providência divina do Senhor. No verso 15, nos diz assim: em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser, se Deus quiser, e se vivermos, vamos fazer isto ou vamos fazer aquilo. Atos 18, 21 nos diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso. Se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Se o Senhor quiser, se refere aos acontecimentos futuros, que são considerados ou condicionados ou desconhecidos. Tiago identifica a consideração principal em todos os planos futuros como o reconhecimento de que o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. O controle da minha vida, o controle da sua vida, ele está nas mãos de Deus. Quando você tem um controle remoto nas suas mãos, se você está vendo um programa, você decide se você quer ver aquele programa ou não. Apenas um toque, você troca de canal. E o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Verso 16, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, ela é maligna. Gloriar-se de maneira arrogante a respeito das próprias habilidades e conquistas é pecado. Porque isso demonstra falha em reconhecer o papel de Deus em nossas realizações. O cristão deve gloriar-se somente no Senhor. Talvez você já deve ter ouvido pessoas dizendo: olha, eu sou o cara, eu faço e eu aconteço, eu sou o melhor. Pessoas assim, o texto nos diz que toda glória como esta, ela é maligna. E quantas pessoas tem por aí que estão dizendo: olha, porque eu sou, porque eu faço, eu aconteço. Glória maligna. 2 Coríntios capítulo 11, verso 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. É nisso que eu preciso me gloriar, na minha fraqueza, para que eu possa então buscar no Senhor o autocontrole, o refúgio para a minha vida. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, nos diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Quando Paulo pediu para Deus tirar aquele espinho da carne dele. E a resposta de Deus foi a seguinte: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É nisto que temos de nos gloriar. No verso 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Lucas capítulo 12, verso 47 diz o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Você sabe o que tem que ser feito. Você sabe o que deve ser feito. E você precisa então tomar uma atitude. Fazer aquilo que é correto. Esse princípio, ele é amplamente aplicável a todas as áreas da nossa vida. Saber fazer o bem e não fazer, cometemos pecado.
Olhe à sua volta. Olhe perto de você e você verá quantas pessoas estão numa situação difícil. Situação pior do que a sua e a minha. E nós estamos tendo a oportunidade de fazer algo diferente para abençoar outras vidas. Esse é o momento. E por que então que nós não estamos fazendo? Por que você não está fazendo algo para mudar essa situação? Ou para abençoar aquele que está próximo de você? Qual é a dificuldade? Precisamos tomar uma atitude. Se você sabe o que fazer, então faça hoje. Não deixe para amanhã. O tempo é agora. O tempo de fazer diferença na vida das pessoas é agora. O tempo de mudar a situação que nós estamos vivendo é agora. Colocando diante de Deus, olha, Senhor, eu quero fazer isso. O Senhor me permite fazer a diferença na vida das pessoas. O tempo é hoje. Que o Senhor nos ensine a sermos melhores do que ontem, a sermos melhores homens, melhores pais, melhores maridos, para a nossa família, para a nossa esposa, melhores servos dentro da igreja do Senhor, em poder fazer o bem, em poder abençoar aquelas pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor cuide da sua vida neste tempo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se neste canal. Deixe o seu like. Compartilhe. Contribua com este ministério. Que o Senhor te abençoe.